nós vamos falar sobre quem está recaindo na dieta com glúten e com leite, está destruindo a sua saúde. Nossa, Gabriela, que drama! Destruindo a minha saúde. Você sim está destruindo a sua saúde. Se você que não pode comer algo com glúten ou com leite, insiste em consumir, porque nós vamos falar todos os motivos aqui hoje, tá? Então, se você é daquelas pessoas que, só um pouquinho não vai me fazer mal, continue aqui nessa live comigo, porque eu vou te convencer de que um pouquinho faz mal sim. E faz muito mal, tá? Bora lá então, gente? Bom, primeiro eu queria definir com vocês o que é recair na dieta. O que é recair na dieta? É comer algo com aquele alérgeno que te faz mal. Eu não posso consumir nada com glúten nem com leite. Se eu estivesse recaindo na dieta, eu comeria algo com glúten e com leite. Isso me faria muito, mas muito mal. Então, se você está passando mal, você está tendo sintomas, é porque você está recaindo na dieta, de um jeito ou de outro, você está se contaminando, né? Está consumindo aí coisas que vocês não podem consumir. Cuidado com isso, não brinquem com isso, porque isso é muito, muito sério. Certo, gente? Quem é que não pode recair na dieta? Quem é que precisa manter uma alimentação livre de glúten e de leite? Os alérgicos, alérgicos ao trigo, alérgicos ao leite animal, precisam estar longe do glúten, do leite, da farinha de trigo e dos seus derivados e da sua contaminação. Como assim, Gabriela? Olha só, vamos supor, você faz ali, né? Você compartilha a sua casa com glúten e leite. Ou seja, as pessoas que moram com você continuam consumindo produtos com glúten e com leite dentro de casa e você tem que se restringir aos seus preparos, né? Aos seus tipos de alimentação. E aí, você usa a mesma panela ou a mesma forma que foi usada para fazer um bolo com farinha de trigo, por exemplo, para fazer o seu bolo sem glúten. O que vai acontecer com o seu bolo sem glúten? Ele vai ser contaminado. Ele vai sofrer a contaminação cruzada pelo glúten e isso pode te causar sintomas. Pior, isso pode afetar o seu organismo, prejudicar a sua saúde. Mesmo um pouquinho de resquício que seja, pode te trazer esses sintomas novamente, pode afetar o seu intestino, né? Dependendo do tipo de restrição que você tenha ao glúten. Isso é muito sério. Alérgico vai ter reação. Quem tem doença celíaca vai ter reação. Mesmo que você tenha a doença celíaca assintomática, ou seja, você não manifesta sintoma nenhum, você estará agredindo o seu intestino. Então, por dentro, você vai estar sofrendo. Você vai estar se agredindo. Isso é muito, muito sério. Então, você não pode recair na dieta se você tem alergia, se você tem doença celíaca. Se você tem sensibilidade ao glúten não celíaca, também. Por quê? Porque você vai causar os sintomas novamente em você se você consumir alguma coisa com glúten ou com leite. Eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho intolerância à lactose. Mas eu como de vez em quando. Porque eu fico um pouquinho mal só, mas tudo bem, logo passa. Será que nesse contato contínuo que você está tendo com o glúten e com o leite, você não está causando prejuízos ao seu organismo, ao seu intestino? Sim, você está se agredindo. Isso é um problema sério. Eu tenho várias alunas que depois que tiraram definitivamente o glúten e o leite das suas vidas, melhoraram 100%. É muito, muito importante. Eu tenho alunas que recaíram na dieta. Por essas informações, por esses motivos que eu vou passar para vocês aqui hoje. Recaíam na dieta, sim, comiam coisas com glúten e com leite, mas elas tinham os sintomas, elas sentiam o baque de estarem recaindo na dieta. Tem muita gente que não dá importância para isso. Principalmente quem tem intolerância à lactose. Você conhece alguém que tem intolerância à lactose e que mesmo assim consome produtos com leite? Menos. Uma quantidade menor. Ou, de vez em quando, com certeza você conhece. Eu conheço várias pessoas que têm intolerância à lactose e que continuam persistindo em comer algo com glúten, com leite no caso, né? Que é intolerância à lactose. Mas, quando elas fazem isso, elas têm os sintomas. Quando eu me contaminava, eu nunca recaí na dieta, eu nunca consumi produtos com glúten e com leite depois do diagnóstico. Mas eu me contaminei algumas vezes.
por erro de rotulagem, por falta de conhecimento, tudo isso. Eu já me contaminei algumas vezes e eu sofri todos os sintomas como se eu tivesse consumido glúten. Então, quem recai volta a ter os sintomas de quando consome. Tem dores nas articulações, quem consome, por exemplo, quem tem doença celíaca e de vez em quando come alguma coisa com glúten, ou se contamina, tem dores nas articulações. Eu tive muitas dores nas articulações. Dores no estômago, distensão abdominal. O que é isso? Sua barriga, seu estômago estufa, fica para frente. Por quê? Porque eu tenho muito gás aqui dentro. Eu tenho um processo inflamatório dentro do meu estômago, dentro do meu intestino, né? Melhor dizendo. Isso faz com que meu estômago enche, dilate. E a gente sente dor por causa disso. A gente tem azia, tem gente que tem refluxo, dor de cabeça. Tem gente que tem queda de cabelo pelo simples fato de recair na dieta. Porque você desestabiliza todo o seu equilíbrio corporal. É algo sistêmico. Não é uma coisa que afeta só o seu intestino. Quem tem doença celíaca e recai na dieta de vez em quando, não vai afetar só o seu intestino. Vai afetar o seu corpo inteiro. Por quê? Porque vai cair na corrente sanguínea. E isso é extremamente perigoso. A doença celíaca, ela pode ser fatal. Então, se você consome ali, não, só um pouquinho não vai me fazer mal, você está correndo um grande risco. Porque a partir da doença celíaca, a partir do contato contínuo com o glúten, você pode desenvolver outras mais de 100 tipos de doenças. Inclusive, a doença que é mais falada com essa contaminação ou com a recorrência em consumir produtos com glúten para quem tem doença celíaca é o câncer de intestino. Porque a gente afeta diretamente o intestino. Isso é muito sério, gente. Isso não é brincadeira. Vocês não podem brincar com a saúde de vocês. Vocês precisam ter muita consciência quanto a isso. Faz mal. Mas eu só tenho intolerância ao glúten. Faz mal do mesmo jeito. Não com a mesma, gravidade da doença celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaca não é fatal, mas ela vai te causar desconfortos. Ela vai te causar problemas de saúde. Isso é grave, isso é sério. Desconfortos gastrointestinais. Piriri, nós vamos ter uma live exclusiva sobre piriri. Tá, sim, todas as vezes. Flatulência. Por quê? Porque você tem um processo inflamatório dentro de você. Por isso que eu tenho distensão abdominal. Unhas fracas, quedas de cabelo, irritabilidade. Todos esses são sintomas de quem recai na dieta e que não pode recair na dieta. Quando eu me contamino, ultimamente não tem acontecido, mas no início, principalmente, quando eu não sabia da contaminação cruzada, porque a minha doença requer um cuidado maior do que a intolerância ao glúten, quando eu me contaminava, eu não conseguia trabalhar. Eu tinha que pegar atestado médico, porque eu tinha muitos sintomas muito fortes. Então, acaba influenciando em tudo na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa vontade de fazer as coisas, influencia em tudo. No nosso bom humor, No caso, traz um mau humor ali, os nossos maridos, esposas, Mais maridos, porque é mais frequente a doença celíaca em mulheres, que tem que aguentar, Porque a gente fica mesmo estressada. Porque a gente está em um processo inteiro de inflamação. Isso afeta tudo. Neurológico também. É sério, gente. Eu quero só trazer aqui, dar muita ênfase no perigo de você se contaminar. No perigo de você consumir produtos com glúten e com leite, mesmo não podendo fazer isso. É sério. Cuidado, cuidado. Eu desenvolvi outro problema, que foi a síndrome do intestino irritável. Porque eu passei muitos anos consumindo produtos com glúten sem poder. Então, eu afetei muito o meu intestino. Para vocês terem uma ideia, são 4 níveis, Que a doença celíaca é medida em 4 níveis. Eu estava no 3º nível quando eu recebi o diagnóstico. Eu estava quase perdendo a capacidade de absorver nutrientes.
Essa semana eu recebi um comentário no YouTube de uma pessoa que estava no nível 4 da doença celíaca e perdeu a função de absorção de nutrientes. Isso é muito sério, porque tem que aplicar na veia e mesmo assim tem prejuízos, né? Então por conta dessa demora no diagnóstico, eu desenvolvi também a síndrome do intestino irritável. Então são coisinhas simples do dia a dia que vocês podem evitar e que vão fazer total diferença no seu longo prazo. Médio e longo prazo. Não precisa demorar tanto se você continuar consumindo produtos que vocês não podem consumir. Não vai demorar 10 anos para você ter alguma outra coisa. Vai demorar menos. Isso é estimativa minha, tá? Minha. Cuidado. É isso que eu digo para vocês. Por que muitas pessoas recaem na dieta com glúten e com leite? Eu separei 4 motivos principais. O primeiro deles é a qualidade do resultado que você está tendo ou do produto que você está comprando. Vou falar 5, na verdade, porque essa aqui eu coloquei a mais. A primeira delas é o resultado. Ah, mas o produto sem glúten ele é ruim. Ele tem um gosto ruim, uma textura farelenta, areienta. Ele é muito caro. É a primeira coisa que faz você recair na dieta com glúten e com leite. É ruim, eu não gosto, eu vou ficar comendo porcaria. Pão que não tem gosto de nada, que é duro, que esfarela, que no dia seguinte parece uma pedra. Eu vou ficar tomando suco em vez de leite? E o meu queijinho? Gente, por isso você pode estar recaindo na sua dieta com glúten e com leite. Por isso você pode estar prejudicando a sua saúde, porque você quer comer coisas que você estava acostumada a comer antes. Mas você não tem opção de comprar isso. Porque são ruins os comprados. E outros motivos. Segunda coisa, falta de opção. Ah, eu moro no interior de São Paulo. Talvez você encontre alguma coisa para comprar. Agora, quem é que mora no interior do Acre? Quem mora no interior de Rondônia? Você acha que vai encontrar alguma coisa para comprar? Não vai. Por que eu sei disso? Porque eu vou pro interior de Rondônia. Meus pais moram lá. Eu morei muitos anos lá. E lá você não acha nem farinha de arroz para você fazer os preparos. Você acha que não tem pessoas que precisam de uma alimentação sem glúten, sem leite lá? Tem, porque eu conheço. O que não tem é opção para você comprar. Então, eu não tenho opção para comprar. Porque eu moro numa cidade que não oferece isso. O que eu vou fazer? Comer fruta, comer tapioca? De vez em quando, eu sinto vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, um bolo recheado, um docinho de aniversário. E aí eu faço o quê? Como mesmo sem poder, porque eu não tenho opção. Porque senão eu nunca mais vou comer isso na vida. A falta de opção é o segundo motivo, maior motivo, que faz com que as pessoas recaiam na dieta com glúten e com leite. Até tem aqui para comprar, por exemplo. Mas são muito caros. Principalmente em cidades menores, onde a demanda é menor, o preço sobe. Então, se você quiser comer algo sem glúten e sem leite, você vai ter que pagar mais caro para isso. E tem muita gente que não tem condição, né? Isso é um grande problema. E aí, a gente vai para a terceira razão, para o terceiro motivo. Ah, Gabriela, não tem para comprar, são horríveis. O que eu faço? Eu não sei fazer. Aí, nesse momento, eu como o com glúten e com leite. Porque eu não tenho opção para comprar, eu não sei fazer e eu vou comer o quê? É complicado isso, não é? Ninguém vive o resto da vida comendo comida de sal, de panela, tapioca, ovo, salada, legumes. Não dá. A gente tá acostumada, a gente gosta de comer massas, de comer coisas doces,
sobremesas, salgados. Todo mundo ama esse tipo de preparo. E quando você não tem opção para comprar, quando o que tem é muito caro e ruim e você não sabe fazer, a chance de você recair na dieta com glúten com leite é quase 99%. Então, vocês precisam aprender a fazer. Outra coisa, eu até sei fazer. Isso eu conheci pessoas, tá? Desse caso. Mas eu sei uma ou duas receitas apenas. Eu conheci uma pessoa que ela estava há 10 anos comendo a mesma receita de pão. Uma única receita que ela sabia fazer. Que nem ficava tão bom assim, mas era a única coisa que ela tinha. Não sei se ela recaía na dieta, mas se você sabe fazer uma ou duas receitas, você precisa aprender mais opções. Porque a gente não passa o resto da vida comendo um tipo de preparo só. Um tipo de pão, imagina, no segundo mês você já estava enjoada daquilo. Mas, sem opção, era o que tinha para comer. Então, a pessoa comeu durante 10 anos a mesma receita de pão. Vocês precisam aprender a fazer os seus preparos. Somente aprendendo é que vocês vão ter opções infinitas de preparos para vocês fazerem e sentirem prazer em consumir novamente. Preparos que vocês estavam acostumadas antes de descobrir essa restrição, mas que vocês não têm para comprar e não sabem fazer. Por isso, vocês consomem o que tem glúten e leite. Se você aprende a fazer, você não vai recair mais na dieta. Você não vai mais precisar comer uma pizza com glúten porque você não sabe fazer. Porque você não tem opção. Você tem. É só você aprender a fazer do jeito certo. Gabriela, tudo bem, mas as receitas sem glúten, elas não ficam iguais às tradicionais. Se você souber fazer, elas ficam melhores do que as tradicionais, na minha humilde opinião. Elas ficam, sim, tão gostosas quanto as receitas tradicionais. Se você souber fazer do jeito certo. Os bolos crescem bem, ficam macios, fofinhos, saborosíssimos. Leves. Ainda tem um diferencial, por isso que eu falo que as nossas receitas, elas ficam melhores. Porque elas ficam mais leves, elas ficam muito mais nutritivas. Elas nos saciam muito mais. Porque a gente consegue enriquecer nutricionalmente essa nossa receita, incorporando farinhas mais nutritivas, outros tipos de ingredientes que vão agregar valor nutricional à nossa receita. A gente consegue usar métodos de preparo de maneira a melhorar a nutrição da nossa receita, diminuindo o índice glicêmico dos preparos. Técnicas de substituição para você trocar uma farinha branca por uma integral sem prejuízos no resultado final. Para você trocar o açúcar por outros tipos de açúcares, mais naturais. Açúcar de maçã, de frutas, frescas, secas ou adoçantes mesmo, se vocês quiserem reduzir o teor glicêmico dessa receita. Com a técnica certa, vocês fazem a receita que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, perfeitas para vocês. Tão boas quanto ou melhores do que as receitas tradicionais. Mas vocês precisam estar dispostas a isso. Não adianta eu vir aqui falar meia hora para vocês. Olha, você precisa retirar o glúten e o leite da sua vida porque é a sua saúde que está em jogo se você não decide isso. Não adianta nada eu estar aqui falando. E nem você está me assistindo. Você precisa tomar uma decisão, porque a prioridade é o quê? É a sua saúde, concorda comigo? Então você precisa cuidar dela. Quem é que vai cuidar se você não cuidar? Se você não se importar, ninguém vai se importar. Nós que temos restrições ao glúten, ao leite, a gente já sofre com a falta de conhecimento da população. Não estou falando de todo mundo não, mas de muita gente. Que acham que é frescura, que é mimimi. Ela não come glúten porque é fresca. Eu já escutei isso várias vezes. Então se você pensa assim, por favor, pode ir para outro vídeo. Não é frescura. Isso aqui é muito, muito sério. É saúde. Se você não se importa com a sua saúde, me desculpe, mas ninguém mais vai se importar.
Então, se você não tem como comprar, se você não tem opção para comprar onde você mora, se você ainda não sabe fazer, se você descobriu agora e está perdida, você precisa aprender a fazer do jeito certo. De um jeito que vai te economizar tempo, dinheiro e frustração. De um jeito que vai fazer com que você acerte as receitas mais rápido e tenha resultados deliciosos. Se você ficar pegando receitinha da internet, eu só quero receita. Receita não vai resolver a sua vida. Nunca resolveu de ninguém. Se resolvesse, eu não precisaria estar aqui. Não resolveu a minha. E olha que eu tentei, viu? Tentei muitas vezes fazer receitas da internet. Sem conhecimento, eu não consegui acertar nenhuma. Nenhuma que ficasse perfeita para mim. Porque eu gosto muito de trazer para os meus preparos, para as minhas receitas, o máximo de características das receitas tradicionais. Por quê? Porque eu quero ter o mesmo prazer que eu tinha antes de descobrir a restrição. Então, quando eu me proponho a fazer um pão francês, eu quero um pão francês. Eu quero um pãozinho que cresça bastante dentro do forno, que fique com o miolo aerado, mais sequinho, que tenha casquinha dourada e crocante, que abra a pestana. Eu quero um preparo delicioso, tão bom quanto o tradicional. Eu já vi muita receita na internet que leva só um tipo de farinha. Em que mundo você acha que uma receita sem glúten vai funcionar, vai ficar perfeita com um tipo de farinha? Não funciona. Porque aqui são receitas diferentes. Nós precisamos pensar a receita de maneira a trazer todas as características ou o máximo delas lá da farinha de trigo, lá da receita com farinha de trigo. Eu não me contento em fazer um bolo que fica mais ou menos. Não. Eu quero um resultado perfeito para mim, que eu sinta prazer em consumir. Você tem que ter essa mesma exigência. E você consegue esse tipo de resultado, se você fizer do jeito certo. Eu vou falar muito mais sobre esse jeito certo de fazer as receitas lá no evento. Muito mais mesmo. Você vai entender muita coisa lá. Muito pulo do gato, muita dica, muita informação valiosíssima para você alcançar os seus resultados perfeitos lá no evento e durante essas lives de aquecimento também. Tome a sua decisão hoje. Pare de acreditar no conto de que só receita funciona. E sozinha a receita vai ser suficiente para você alcançar um pão que cresça bem, que fique macio, fofinho. Não se iluda, não é assim que funcionam as nossas receitas. A gente precisa de conhecimento básico, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo, senão o resultado não vai vir. Você vai se frustrar, vai jogar dinheiro no lixo, receita no lixo, vai desperdiçar ingredientes, seu tempo, fazendo uma coisa que não vai funcionar. Uma outra coisa que é muito importante nessa fase, que principalmente quem está descobrindo agora a restrição, quando a gente está começando no mundo sem glúten e sem leite, é muito difícil. Porque a gente está conhecendo um mundo completamente diferente do que a gente estava habituada, né? Isso nos dá medo. Isso nos faz sentir inseguras de dar um passo. Tem gente que não faz receita sem glúten e leite porque tem medo de errar. Eu conheci várias pessoas assim. Eu tenho alunas que tinham medo de fazer as receitas com medo de errar. Então elas nem tentavam. Ontem eu fechei a live com uma frase. Tentar não é falhar. Falhar é nem começar, nem tentar. Isso é falhar. Isso é fracassar. A gente tem que estar em constante evolução. Lembram que é um processo, é aos poucos. Tenham consciência disso. Vocês são capazes, sim. Eu sou a prova de que uma pessoa que não sabia fazer nada, nem com glúten, que não gostava de cozinhar nada, alcançou os seus resultados perfeitos. Pra mim, perfeito pra mim. Um pão francês com cara e gosto de pão francês. Um pão de forma com cara e gosto de pão de forma. Um bolo recheado para os meus aniversários. Um sonho de padaria fofinho, parece uma nuvem. Eu alcancei isso
E eu não tinha probabilidade nenhuma. Se lá, 10 anos atrás, eu me imaginasse fazendo o que eu tô fazendo hoje na minha cozinha, eu ia falar, não, isso não vai acontecer. Mas eu consegui alcançar os meus resultados. Claro que, para mim foi mais difícil do que pode ser para vocês, se vocês optarem pelo caminho mais direcionado, né? Pelo caminho certo. Para mim foi muito difícil, por quê? Porque eu tava sozinha nessa jornada. Não tinha ninguém para me ajudar, para me falar qual é o passo a passo. Para pegar na minha mão e falar, olha, Gabriela, é por aqui. Quando sua massa ficar assim, você tem que fazer isso para ela ficar perfeita. Eu não tinha isso. Então a minha foi muito na tentativa e erro. Foi aprender sozinha, foi construir o que eu queria. Isso demorou muito tempo, demorou anos. Anos até eu voltar a comer um pão. Meu primeiro pão foram uns 2 anos depois que eu descobri a restrição. Imagina vocês ficarem 2 anos sem comer pão porque vocês não sabem fazer? Com o meu método, meus alunos e alunos na primeira semana já conseguem alcançar os seus resultados perfeitos. Eu tenho prova disso. Está documentado. Por quê? Porque se você tem um método que te ensina o exato passo a passo e tudo e somente o que você precisa saber para ter resultados perfeitos, você consegue. Se seguir o passo a passo e fizer o que tem que ser feito, você consegue. Mesmo que você não saiba cozinhar, mesmo que você nunca tenha feito uma receita na vida, mesmo que você nunca tenha feito uma receita sem glúten ou, outro tipo de receita também, você consegue. Se eu conseguir, que não tinha chance nenhuma, você consegue. E muito mais rápido. Com muito menos gasto, muito menos frustração. Uma coisa muito importante é o apoio nesse início. E eu tô falando de apoio da família, de quem tá mais próximos da gente, da nossa família, dos nossos amigos. O apoio é essencial para você se manter na dieta. Você pode decidir, não, eu vou seguir uma dieta livre de glúten e de leite. Mas aí te convidam para uma pizzaria para comemorar o aniversário de alguém, aí você fala, mas só um pouquinho, né? As pessoas que estão ao seu lado falam, mas se você comer só um pedaço não vai te fazer tanto mal. Te convido para uma festa de aniversário, te dão um pedaço de bolo, um salgado, um docinho. Se você não tem apoio, é muito mais difícil você fazer essa transição sozinha. E se você não tem apoio em casa, saiba que você tem apoio aqui. Eu e todas essas 88 mil pessoas estamos aqui para te apoiar. Se você quer aprender a fazer pães e bolos deliciosos, macios, fofinhos e sem os ingredientes que te causam problema, que te causam sintomas, você está no lugar certo. Se você precisa de apoio, é aqui que você vai encontrar. Porque a gente tem uma comunidade muito forte. E é possível você fazer tudo o que você ama e que sente mais falta, com muita qualidade, com muito sabor, sem glúten e sem leite. É possível, sim. Não foram 1 ou 2 pessoas que alcançaram esse resultado. São centenas de pessoas que alcançaram esses resultados. E alcançam todos os dias em cada receita que fazem. Porque elas têm apoio, elas têm suporte, e elas têm o mais importante, metodologia comprovada que funcione. Tem muita gente que me pergunta, Gabriela, por que você não ensina uma receita? Porque não é receita que vai fazer a diferença na sua vida. Não é receita. Tudo isso que eu tô falando aqui, tem gente que tá pensando assim, nossa, mas pra que eu preciso saber disso? Porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa na cabeça da gente, na nossa mentalidade. Quando a gente descobre uma restrição, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de ver as receitas, de ver a vida. Se alimentar sem glúten e sem leite é um estilo de vida. O veganismo não é um estilo de vida? Sem glúten e sem leite também é. E a gente precisa estar pronta e aberta para essa nova visão, para esse novo mundo, que é diferente, né? E que a gente precisa entender cada coisinha para alcançar os resultados que a gente busca. E quando a gente tem apoio, a gente consegue alcançar muito mais rápido. O meu mentor, ele sempre fala, quando você vai sozinha,
Você pode até ir mais rápido, mas quando você vai acompanhada, você vai muito mais longe. Então, quando você tem um apoio, que nem a nossa comunidade aqui tem, que é maravilhoso, inclusive, esse apoio que você tem aqui, esse suporte que você tem aqui, para quando você tá triste, para quando você tá errando uma receita, quando você precisa de alguma coisa, esse apoio vai te levar muito mais longe. Vai te motivar a melhorar a cada dia, a melhorar a cada receita, a ter cada dia mais conhecimento. Porque é melhoria contínua, é um processo. Mas você precisa mudar aqui primeiro. Senão, não vai adiantar. É muito importante. Vamos recapitular? Vou escrever aqui porque eu não escrevi nada, né? Eu falei que ia escrever, coloquei tudo aqui e esqueci de escrever. Eu vou colocar aqui para vocês. Primeira coisa, vocês recaem na dieta por quê? Falta de opção. O que tem? São ruins e são caros. Quando tem, são ruins e são caros e não tem opção. O sem glúten sem leite. Então, por esse motivo, muitas pessoas caem e comem produtos com glúten com leite. Segundo motivo, você não sabe fazer os preparos sem glúten e sem leite. Por isso você acaba consumindo um pão francês, uma pizza, um hambúrguer com o glúten, porque você está com vontade e você não sabe fazer e não tem opção para comprar. Terceiro motivo, você sabe até fazer uma ou duas receitas apenas. Ninguém passa o resto da vida comendo um tipo de pão. A gente enjoa. A gente gosta de variedade. E se você só sabe fazer uma ou duas receitas, a chance de você recair na dieta é alta. Então, o que você tem que fazer? Exatamente isso. Aprender a fazer do jeito certo para você ter a opção que você quiser. Para você não ter que recair na dieta pra nada. Ah, eu tô com vontade de comer uma pizza. Vou recair na dieta? Não, eu vou fazer a minha pizza. Tô com vontade de comer semana que vem vai ser o meu aniversário. Vou comer um bolo, vou encomendar um bolo com trigo e com leite, porque não tem opção para comprar sem glúten? Não, eu vou fazer o meu bolo de aniversário. Com muito sabor. Também recheado alto, delicioso, com uma textura perfeita. É possível? Claro que é possível. Muito possível. Mas você precisa aprender a fazer do jeito certo. E a nossa última coisa. Te faz recair na dieta. Falta de apoio. E a má influência. Às vezes não é de propósito. A má influência dos seus amigos e familiares. Às vezes, gente, não fiquem chateadas com a sua família quando eles falarem assim: ah, mas come só um pouquinho, talvez não te faça mal. Porque às vezes eles só estão falando isso porque eles sentem compaixão por você. Oh, meu Deus, ela não pode comer nada. Eles querem te ver feliz. E o jeito de eles fazerem isso é talvez falando que você não vai passar tanto mal assim, se comer um pedacinho. Comunicação com a nossa família e nossos amigos é fundamental para eles terem ciência do que é a nossa condição. Se você tem intolerância ao glúten, à lactose, alergia, doença celíaca, se você tiver qualquer uma dessas condições, ou outros tipos de doenças que têm relação direta com a alimentação sem glúten e sem leite, fibromialgia, autismo, né? E uma das possibilidades é você retirar o glúten e o leite para ajudar a desinflamar o corpo e ajudar a reduzir os sintomas.
Você precisa trazer isso com clareza para sua família e explicar isso para eles. Às vezes, e na maioria das vezes é assim, eles falam porque eles querem te ver feliz, te ver comendo as coisas, né? Eu tenho essa experiência porque a minha avó, ela fala isso. Falava, hoje em dia não, porque ela já sabe que eu faço tudo, né? Mas antigamente ela falava assim: nossa, tadinha da Gabriela, não pode comer nada, coitada. Me dá uma dó. Ela é muito assim, sabe? Sofrida, bichinha. Tadinha. Isso aí é amor, gente, tá? Minha avó não entende muito bem. Hoje ela entende. Mas na época ela não entendia. Por que eu não podia comer farinha de trigo se eu sempre comi na vida, né? Ela fez promessa, enfim. Hoje ela também tem intolerância à lactose. Então ela consegue entender melhor. Mas no início ela não entendia. Então ela não falava por maldade ou por falta de apoio. Ela falava porque ela se importava, tá? Então cuidado com isso também. Não é porque a sua família não te apoia no sentido de, não vou nem te oferecer isso, que você vai ficar, né, chateada ou vai recair na dieta. Às vezes é um cuidado que elas querem ter para você poder se alimentar, comer coisas gostosas, né? Porque elas sabem que é gostoso e que você gosta de comer isso. Então para elas também é difícil, tá bom? Só um adendo ali para vocês não entenderem essa falta de apoio como uma coisa ruim. Às vezes não é por mal, às vezes não é por isso, é pelo amor que eles têm por você, pela gente, né? Tá bom, gente? Bom, resumindo, qual é ou quais são as consequências de você recair na dieta com glúten e leite quando você não pode consumir esse tipo de preparos, esse tipo de alimento? As consequências podem ser diversas. Primeiro que você vai passar mal. A depender da doença que você tenha, você vai agredir o seu organismo, vai agredindo aos poucos, isso vai podendo se transformar em uma coisa pior mais na frente. Então você come coisas ruins, se você não sabe fazer. Você gasta comprando produtos prontos que são horríveis. Você recai na dieta, você passa mal, você afeta a sua saúde, a sua qualidade de vida. Todos esses sintomas que a gente tem afetam a nossa vida, literalmente, afeta o nosso dia a dia. Nossa qualidade com as nossas famílias, né? A qualidade do tempo com a nossa família. Então, tudo isso é importante e são consequências de uma decisão errada que você está tomando. Não recaia na dieta, porque é perigoso a depender da doença que você tenha. Isso é muito sério. E eu tô tentando trazer essa visão para vocês nessa live, falando repetidamente do perigo que é, porque eu sei que tem muita gente que, apesar de eu estar falando sobre isso a live inteira, tá pensando aí, mas só um pouquinho não vai me fazer tanto mal assim, não. Vou continuar comendo sim, não tem problema. Eu sei que tem gente pensando assim. E eu sei que, infelizmente, eu não vou conseguir mudar a cabeça de todo mundo nessa live. Mas se eu mudar de uma pessoa, pra mim já é suficiente. Se eu fizer uma de vocês decidir parar de recair na dieta sem glúten e leite, com glúten e leite hoje, eu cumpri a minha missão aqui. Eu quero transformar uma pessoa. Eu quero mudar a vida de uma pessoa. Na verdade, eu quero mudar de todo mundo. Mas se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, eu já tô feliz. Eu quero só trazer para vocês essa consciência do quanto é importante você se manter numa dieta livre de glúten e de leite. Tá? E do quanto é importante vocês se dedicarem a aprenderem a fazer os seus preparos. Para vocês pararem de recair na dieta e consumir tudo que vocês amam com qualidade, com textura, com sabor, tudo delicioso, perfeito. Porque é possível. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Vou virar o Instagram para saber se tem dúvida no Instagram. Só um minutinho, gente. É porque vou virar aqui sozinha, então. Cheguei. Pronto, vamos lá. A Laura tem refluxo, olha só. Quando recai na dieta, você tem refluxo? Laura, é isso? É um dos sintomas, né? Quando você recai na dieta, você se sente mal pra caramba. Então, o refluxo é uma das coisas que acontece. Azia, né? Queimação no estômago, dores no estômago, tudo isso, né, gente?
Não é nada legal. Resumindo, não é nada legal a curto prazo e muito menos a longo prazo. Quero mudar a minha alimentação, pois logo entrarei na menopausa. Certíssima, Laura, tá certíssima. A gente precisa de qualidade, gente. A gente precisa de qualidade. Então vamos aprender. É simples. Não é um bicho de sete cabeças. Fazer receita sem glúten e leite é simples. Desde que você tenha um passo a passo que te ensine o jeito certo de fazer. Tá? É simples de fazer desde que você siga esse passo a passo. Qual farinha posso usar em substituição à farinha de amêndoas? Você pode usar, Bruna, a farinha de amendoim, tá? Vamos lá, deixa eu ver no YouTube se tem alguma dúvida. Substituição da farinha de trigo sarraceno. Você pode usar farinha de grão de bico ou feijão branco para o trigo sarraceno. Ana Lu, bem-vinda. Moza Lima tem intolerância à lactose e também é celíaca. Eu também tenho as duas coisas. O trigo sinto que pesa no estômago. Exatamente. Ele dá um peso. Ele, como diz meu pai, ele fala que se sente empachado. Né? Não com o glúten necessariamente, mas quando ele come alguma coisa, porque o meu pai tem um organismo muito sensível. Então, quando ele come alguma coisa fora do normal, ele se sente empachado. É a mesma situação do trigo. Quando já retira o glúten da sua alimentação, quando você ou recai na dieta ou se contamina, você tem esse tipo de sintoma. Se sente, né, cheia, não faz digestão, parece, né, o que a gente come. Então, é bem isso mesmo. Minha amiga que me visitou-me no sábado falou hoje que quem come esse pão que fiz da sua receita não come mais o da padaria. Mary arrasou, hein? Que incrível! Muito bom, hein? Olha aí, melhor do que o tradicional. O que foi que eu disse? Não é não, Mary? Arrasou, parabéns, viu? Que coisa boa. E a Mary, gente, ela é aluna da última turma. Pra você ver o quanto é rápido se você seguir o passo a passo correto. É rápido você alcançar os seus resultados perfeitos, melhores do que os da padaria. Arrasou. Ai, que legal, muito bom, Mary. Não tenho vontade, compro pros convidados, mas comer mesmo nada. Tomo água e fico super feliz, satisfeita. Sabe alguma coisa? Sabe por quê? Eu me sinto assim também. Eu faço todos os meus preparos. Mas aí as pessoas me perguntam, mas você não sente vontade, né, de comer os preparos com glúten que você comia antes? Eu respondo a mesma coisa. Não, não sinto vontade. Por quê? Porque eu sei que os meus são melhores. Então, não sinto falta. Nenhuma, de nada não sinto falta. Dá pra fazer tudo sem glúten, sem leite e fica delicioso. Pra mim, melhor do que o tradicional. Gostaria de saber como posso pegar uma receita tradicional e fazer as substituições adequadas. Maria Madalena, você pode fazer isso? Com certeza. Eu te capacito pra isso? Com certeza. Mas não consigo te explicar isso numa live. Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento básico sobre ingredientes, sobre técnicas de preparo para você conseguir fazer essa adaptação do jeito certo. Inclusive, minhas alunas da última turma já estão fazendo isso. Não só adaptando, mas também criando. É isso que a minha metodologia ensina. Te ensina a se tornar uma pessoa independente de receita pronta. Você adapta a receita que você quiser, você cria a receita que você quiser. Receitinha de internet não te dá essa capacidade. Não que você não tenha capacidade para isso, ela não te dá o conhecimento para isso, é isso que eu tô dizendo, tá? Não me entendam mal. Claro que você tem capacidade como pessoa de fazer tudo isso que eu falei, mas você precisa de conhecimento certo para poder entender como fazer isso, né? E minhas alunas recebem esse conhecimento e eu fico muito feliz. Porque é muito legal quando eu abro a comunidade, nosso grupo de mentoria, no WhatsApp, tem ali 50 mensagens. 25 delas é foto de receita, linda e deliciosa. Gente, eu ganho meu dia. De verdade, eu amo ver os preparos dos meus alunos, ver a evolução dos meus alunos, sabe? É muito legal, porque é rápida essa evolução. E é tão satisfatório para mim ver vocês alcançando seus resultados maravilhosos, podendo compartilhar com a sua família, podendo comer coisa gostosa, sem afetar a sua saúde. Para mim é o melhor presente de todos. E eu vejo isso todos os dias. Nos grupos dos alunos, nas redes sociais também. Então é maravilhoso, gente. Incrível, vocês são maravilhosas.